Então, pessoal, fazer um comentário aí do final da última aula, que não fechou redondinho, né? Nós desenvolvemos as equações do movimento harmônico simples, né? A equação da posição com o passar do tempo, nós vimos que é igual a amplitude que multiplica cosseno de ômega vezes t mais φ0. O ômega é a pulsação, φ0 é a chamada fase inicial, certo? Aí nós deduzimos que a velocidade com o passar do tempo fica menos a vezes a ômega vezes seno de ômega t mais φ0. E deduzimos também que a aceleração com o passar do tempo ficaria menos a ômega ao quadrado vezes cosseno de ômega t mais φ0. Ajuda, né, se o aluno lembra que a pulsação vem da ideia de movimento circular uniforme, que é 2π sobre tesão ou vezes F. E ter outros conhecimentos também, né? Vai nos ajudar a resolver questões de movimento harmônico simples. Movimento harmônico simples. Às vezes eles conectam a ideia de energia, né? Energia cinética mv² sobre 2. Energia potencial elástica kx² sobre 2, quando trata-se de um sistema massa-mola. Não custa lembrar também que não só o sistema massa-mola, mas o pêndulo simples também é movimento harmônico simples, né? Aí nós deduzimos, né, que para o sistema massa-mola, o período é 2π raiz de m sobre k. E que para o movimento harmônico simples, o período ficou, para o pêndulo simples, desculpa, o período ficou 2π raiz de L sobre G. Qual delas? Essa aqui a gente deduziu certo, eu acho. Acho que foi do pêndulo simples que deu problema, né? Então vamos lá. Como eu me senti mal com aquela situação, depois que eu almocei, eu fui ali, fiz a dedução, e antes de a aula começar, na parte da tarde, eu vim aqui e passei no quadro rapidamente a solução. Mas, né, quero poder falar de novo com vocês sobre isso. Nós pegamos o nosso pêndulo, inclinamos ele de um ângulo pequeno, e deixamos ele oscilar para um lado e para o outro. Vimos que isso é um movimento harmônico simples. Aí eu fiz o diagrama de corpo livre para esse objeto, mostrei a vocês que além do peso, tem a força de tração, né? Certo? Também te mostrei que se eu traço uma pontilhada para vertical aqui, paralela a essa outra pontilhada, né? Ela estaria aqui, essa pontilhada. Esse ângulo também é θ, né? Alternos, internos. Para que a força restauradora esteja atuando na posição de retornar o objeto para a sua posição de equilíbrio, nós poderíamos decompor a tração, aí teria o TY que anularia o peso, certo? E aí a parcela TX da tração é que seria a força resultante atuando no sistema. Aí eu fui aplicar a segunda lei de Newton. Honestíssimo, física, meu amor. A força resultante, que nós tínhamos dito que era o Tx, está honesto, é a tração x. Isso é igual a massa vezes a aceleração. A parte desonesta foi quando eu tentei te empurrar boca abaixo, que isso se aproximava do movimento circular uniforme, não se aproxima? O movimento circular uniforme, a velocidade tem que ser constante. Esse cara não, ele para, atinge uma velocidade máxima no ponto mais baixo, atinge a velocidade máxima no ponto mais baixo. Então, a comparação disso com o movimento circular uniforme foi infeliz. Eu deveria ter te mostrado que nós sabemos qual vai ser a aceleração máxima desse cara, né? E a aceleração máxima ocorre justamente quando ele está na parte mais alta, né? A velocidade é zero, mas a aceleração é máxima. As acelerações serão máximas bem quando ele está na parte extrema do movimento. E nós sabemos que a aceleração é máxima quando o cosseno dá 1. Quando o cosseno dá 1, a aceleração é máxima. Então o módulo da aceleração máxima é a ômega ao quadrado. Era isso que eu deveria ter feito naquela aula. A aceleração máxima é A, que é a amplitude do movimento, vezes ômega ao quadrado.
Quem é o TX? O TX é T vezes seno de θ. Nós vimos que o TY é igual a um peso. Se bem que quando eu fiz de uma forma diferente essa decomposição, né? Não que não dê para fazer, mas eu acho que é uma forma mais prática de fazer. Vamos dar uma olhada. O que eu fiz estava honesto dessa vez, tá? O erro, na verdade, que eu tinha cometido na aula passada foi essa passagem aqui, que eu coloquei a aceleração centrípeta. Esse tinha sido o meu erro. Mas deixa eu escrever a força resultante de um jeito mais confortável. Se eu for pensar naquele corpo ali, e vou pensar que tem atração e tem o peso, eu também posso entender, já que esse ângulo aqui, né, é θ, eu poderia imaginar que tem uma parcela do peso, isso aqui também é θ, né? Concorda comigo? Tem uma parcela do peso que vai bloquear a tração, né? Uma parcela do peso, esse aqui é o peso, esse aqui é a tração. Uma parcela do peso vai bloquear a tração, vai anular a tração, que é o PY. E uma parcela do peso é que vai funcionar como força restauradora. Quem é então essa parcela do peso PX que faz parte de força resultante? É o peso vezes com ângulo, sem ângulo. Seno de θ. Então, para essa nova situação, a força resultante é o Px. Quem é o nosso Px? É m vezes g seno de θ. Vou substituir então, no lugar do Px, m vezes g seno de θ é igual a m a ômega ao quadrado. Olhando para esse triângulo retângulo que nós podemos formar aqui, quem é o seno de θ? O seno de θ é o cateto oposto, que é a amplitude do movimento, né? Sobre a hipotenusa, que é o próprio tamanho do fio, né? Concorda comigo? Se eu substituir o seno de θ por A vezes L, claro que eu já posso cortar as massas. No lugar do seno, A sobre L é igual a ômega ao quadrado. Corta o A de um lado e do outro e A ao quadrado passa raiz quadrada. Assim nós achamos a pulsação. Como nós queríamos deduzir a fórmula para o período, e nós sabemos do movimento circular uniforme que a velocidade angular, que agora nós chamamos de pulsação, é 2π sobre o período. Portanto, o período é 2π sobre a pulsação. O período é 2π que divide a raiz de g sobre L. Se eu faço a divisão de fração, fica a primeira vezes o inverso da segunda. E aí nós chegamos àquela dedução maldita que atrapalhou o nosso final da aula passada. Eu acho que para o vestibular pedir isso só se fosse um daqueles bizarros que a gente conhece, né? O ITA, o INE, os vestibulares mais difíceis do país. Fora isso, tu vai encontrar a galera que foi mordida pelo bichinho das exatas e acabar desistindo de fazer medicina, de fazer engenharia, física, matemática, essas ciências maravilhosas. Vocês enfrentarão essa questão aí lá pelo meio da faculdade, né? Deve ter alguma matéria que vai te pedir para deduzir essas coisas. Então tu vê que tu vai ter bastante tempo ainda para assimilar essas passagens. Muito bem, então desfeita o errinho da aula passada, vamos avançar agora. Pô, vocês não têm um exercíciozinho para me pedir não, meu querido?